2, 3, glória a Deus, ali. Uma alegria de receber essa turma aqui. Está sendo denunciado ali do lado da Camila, ali também o irmão ali. Cadê mais alguém? Mais lá atrás, os jovens lá. Glória a Deus. Tem alguém que está com vergonha? Não, não. Cadê ali, do lado ali? Vou acabar o culto hoje 11h30 só por causa do C. Mais uma vez, levanta as mãos visitantes, só para a turma que vê vocês, deixar um papelzinho com vocês. Glória a Deus. Você pode celebrar o Senhor pela vida dos nossos visitantes? Aleluia. Deus é bom, sempre bom. É ou não é, gente? Sim, o tempo todo. Glória a Deus. Do lado da Natália ali, não é a primeira vez, não? Ah, seja bem-vindo, tá, irmão? Deus abençoe. O pastor vai ver, vai dando uma ganhada daqui, eu vou denunciando tudo. Amém. Você está com expectativa para aquilo que Deus vai fazer hoje? De verdade? Não repara se você vê umas caretas em mim, não. Eu estou com muita dor nas costas. Então, se de repente você vê eu fazendo umas caretas aí, ou melhor, estenda sua mão para cá. Estenda sua mão para cá. Ora aí, ministra a cura sobre a minha vida aí. Ministra que essa dor vai embora agora. Eu creio que Deus vai remover essa dor. Ora por mim, me abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu coloco esse desconforto que eu estou sentindo nas minhas costas diante de Ti. Eu recebo a oração da Tua igreja, da Tua noiva, dos Seus filhos. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Começa a remover essas dores que estão em mim agora, em nome de Jesus. Que Teu Espírito possa agora colocar todos os órgãos, todos os ossos, tudo em mim, no devido lugar. Que não haja incômodo nenhum, que eu consiga fluir nessa noite através daquilo que o Senhor quer que eu faça. Assim nós oramos e eu entrego a minha vida, a minha saúde, o meu corpo diante de Ti. Em nome de Jesus. Ó, fala assim, pastor, você está sarado já, pastor? Amém. Amém. Eu creio nisso. Estou malhando para isso, brincadeira. Tinha que fazer uma piada, né? Brincadeira. Gente, olha só. Esse mês nós estamos falando sobre fundamentos, amém? Fundamentos da nossa fé, fundamentos tanto da nossa igreja local, como comunidade, a denominação ICAV, o Ministério ICAV, Igreja de Amor e Verdade, quanto a doutrina de Cristo, o ensino da palavra, aquilo que sobrepõe a visão da ICAV. Toda igreja ela tem as suas singularidades, as suas particularidades, mas nenhuma igreja que se preza há de desprezar as santas palavras do Senhor. Porque são essas santas palavras do Senhor que vai trazer sentido para a visão, para aquilo que nós cremos, estamos aprendendo. Então eu estou tentando intercalar, um culto eu falo sobre as questões da ICAV e outro culto a gente fala sobre os fundamentos bíblicos. E hoje nós vamos falar sobre fundamentos bíblicos, mais especificamente nós vamos falar sobre a Trindade hoje, amém? Sobre o Pai, o Filho e o Espírito. Olha para o teu irmão e fala assim, iremos aprender hoje sobre o Pai, o Filho e o Espírito, amém? E antes de nós darmos o texto aqui para a gente ler, eu quero introduzir as minhas introduções de 2 horas. Eu quero aqui fazer uma introdução para a gente entender isso. Todas as vezes que Deus, Ele se revelou, preste atenção para você entender. Eu peço agora que você entenda que você é um homem, uma mulher maduro o suficiente. E a atenção que às vezes você gosta de ter é a atenção que você tem que dar, amém? Então zerou conversa agora em nome de Jesus e prestar atenção naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Até a nossa diaconia, todo mundo da igreja aí, tá? A galera aí atrás aí, em nome de Jesus. Prestar atenção na palavra de Deus. É ela que precisa ser construída, é ela que vai estabelecer um lugar seguro no nosso coração e nos nossos pés para nós estarmos firmados. Amém? Amém? Então vamos lá. Então como nós estávamos falando, nós vamos falar sobre a Trindade. E todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que Deus se revela é para você se envolver com a revelação. Todas as vezes que Deus se revela é para você se envolver com a revelação. E Deus, ele sempre veio se revelando. Ele se revelou como Pai, se revelou como Filho e se revelou como Espírito. E Ele não se revela só para se mostrar. Ele também se mostra, porque Ele quer deixar claro ao meu e ao seu coração quem Ele é. Porque se não estiver claro no meu coração e no seu coração quem Deus é, qualquer coisa pode tirar Deus do nosso coração. Qualquer vento pode nos levar a crer em outras coisas. Então por isso que a gente precisa saber quem o Pai é, quem o Filho é, quem o Espírito é. E a gente não vai saber quem eles são se a gente não se envolver. Todas as pessoas que você conhece na intimidade, você teve que se envolver ao que essa pessoa desse a se revelar. E a gente precisa ter muito cuidado quando falamos disso, por quê?
Uma vez eu ouvi, e olha que coisa interessante e triste ao mesmo tempo. Quando a gente era lá da antiga igreja lá, do antigo galpão, melhor dizendo, uma vez uma menina virou para mim e falou assim: pastor, eu amo o culto que Deus confiou nas suas mãos para o senhor fazer, como Deus conduz. Filha, que bênção. Ela falou assim: mas a parte que eu gosto do seu culto é o mover. Se eu gosto do mover, eu gosto daquela parte do final lá, que eu caio, que eu babo, que eu rodo, que eu pulo. Lá dentro de mim veio uma vontade de xingar ela de forma santa. Falar: ai, circuncisa. Eu fico o dia inteiro estudando para tentar trazer uma palavra de construção, edificação, libertação, algo para você ficar firmado, e tu diz da minha cara que o que tu gosta é do mover. Mas isso porque isso se deu porque a gente aprendeu, e infelizmente tem muita gente ensinando isso, que uma experiência, um mover, uma movimentação é mais importante do que Deus e suas palavras. E não é. O importante é que a gente conheça Deus e ame a Ele e suas palavras. Isso que é importante. Nós não podemos pegar uma parte do culto e dizer que ela é melhor. Toda parte do culto é ótima, amém? Desde a abertura até a bênção apostólica. Mas elas têm suas singularidades. O louvor é pertencente a Deus. O ofertório Deus recebe e volta. E a palavra é aquilo que Deus estabelece um lugar seguro no meio do seu coração para nós crermos. Então tem suas singularidades. Não dá para você dizer eu amo essa parte e odiar a outra, porque tudo em Deus é bom. Vou falar de novo. Tudo em Deus é bom. E aí eu falei para esse irmão, falei: mano, não faz isso com pastor não. Porque assim, eu entendo que o movezão é bom, a experiência é bom. Irmão, chapar é bom, não é? Mas qual foi o dia que uma chapação te manteve de pé? Nunca. Lembra quando você bebia? Qual foi o dia que você chapou e uma vez e ficou bêbado a semana inteira? Uma hora a onda da chapação passa. Jesus, ele é tão firme nisso que ele diz assim, ó: céus e terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Porque o mover passa, as emoções passam, mas uma palavra bem assentada no seu coração nunca mais passará. Você vai ouvir ela hoje e ela vai te acompanhar o resto da sua vida. Então nós precisamos conhecer o coração do Pai, do Filho e do Espírito, saber por que eles se revelaram e se envolver com eles. Para a gente amar quem eles são, para a gente amar o que eles amam e para a gente fazer o que eles fazem. Não tem como você fazer uma vontade desconhecida. Existem pessoas que pensam que estão fazendo a vontade de Deus, mas não estão. Irmãos, pessoas que estão em suas religiões e são devotas a essas religiões, elas pensam piamente, unicamente, de forma genuína, elas pensam que estão agradando a Deus. Mas por não conhecerem quem Deus é de fato, elas não estão agradando, mas pensam que agrada. Por exemplo, vamos aqui pegar o catolicismo. Quem aqui conhece algum católico devoto, irmãos? Um homem e uma mulher que é devoto mesmo, que não é esse católico nominal, não. Não é igual nós era, não. Quem lembra? Ia na missa de 15 anos. E alguém perguntava para você na rua assim: que religião tu é? Sou católico. Quem já foi desses? Eu já fui desses. Então eu não estou falando disso, eu estou falando de alguém devoto. Vai na missa, reza o texto, paga a promessa, vai em Santa não sei o que Aparecida, fica lá diante da televisão vendo o Padre Marcelo lá o dia inteiro. Quem conhece alguém assim? Essa pessoa, ela faz aquilo tudo pensando que ela está agradando a Deus ou desagradando a Deus? Mas ela está agradando a Deus ou desagradando a Deus? Agora, por que ela está desagradando a Deus? Porque ela não aprendeu quem Deus é. Ela não conheceu Deus em sua totalidade. Então a religião, se ela não tiver cuidado, ela vai trazer uma superficialidade de quem Deus é. E vai permitir com que o nosso coração misture Deus com falsos deuses. Como se Deus se moldasse a um ambiente onde tem outros deuses. E Deus, ele é radical em algumas coisas. Ele diz assim, ó: eu sou o Senhor, não há outra além de mim. A minha glória eu não divido com ninguém. Deus não divide a glória dele. Então olha para o teu irmão e fala assim: eu te amo, mas Deus não vai deixar eu dividir a glória dele contigo. Então assim, ou você fala assim para ele assim, ou você coopera para a gente reconhecer Deus junto,
Ou vai dar ruim no meio da caminhada aí, vai dar ruim. Vai dar ruim no meio da caminhada. Vai dar. Então nós não podemos apresentar a superficialidade de Deus, um Deus superficial, um Deus em que eu conheço em partes. Tem pessoas que não conhecem Deus e pensam que Deus é um tirano que está lá esperando com uma varinha para poder punir a gente. E tem outros que pensam que Deus é um Papai Noel, né? Que está disponível a realizar os seus pedidos e ele não tem responsabilidade nenhuma com esse Pai. Então nós precisamos entender quem é o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade Santa. Essa palavra não existe na Bíblia, mas ela é inspirada porque Trindade significa 3 em 1. Deus é 3 pessoas e um único Deus. Diga comigo assim, 3 pessoas e um único Deus. A substância divina está nos 3, mas os 3 têm sua singularidade, são 3 pessoas. Os 3 são como pessoas, Pai, Filho e Espírito, mas eles todos formam um único Deus. Então nós precisamos entender isso. E não existe o Deusinho, o Deus mediano e o Deusão. Não, todos eles é Deus. Vou repetir, todos eles é Deus. Só que eles foram se revelando aos poucos. O próprio Jesus e o próprio apóstolo Paulo trata isso. Eles falam assim, por exemplo, em Mateus 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, lá na altura do verso 16, ele diz assim: olha, muitos dos que vieram antes de vocês, profetas, homens justos, santos, eles desejaram ver e ouvir aquilo que vocês estão vendo e ouvindo, e vocês estão desprezando. Porque na antiga aliança era muito o coração do Pai revelado, ainda que a gente via o Espírito, ainda que a gente via Jesus e suas tipificações, suas manifestações como anjo, lá na fornalha como quarto homem, no almoço como Abraão, várias passagens, mas era nítido e notório que ali era o Pai, era Deus, Yahvé com as suas teofanias, Deus com muitos sinais, milagres, maravilhas. E aí esse Deus que é aquele que planeja, fala assim, o Pai é o do plano. Só para você ver, o Pai planeja. O Pai planejou. E aí esse Deus que tem um plano para resgatar a minha, a sua vida, esse plano vai se concretizar. Já se concretizou, vai se tornar algo eterno, amém? Na minha e na sua vida. Esse Pai traçou um plano antes de criar todas as coisas. A Bíblia fala que o Cordeiro, ou seja, Jesus, ele foi imolado, preparado antes da fundação do mundo. Deus é alguém que sabe o fim das coisas, no início das coisas. Ninguém pega Deus de surpresa. Então Deus sabe os pecados que você vai cometer e ainda assim te escolheu, porque Ele também sabe que você vai se arrepender. Você vai se arrepender dos pecados que você cometeu. E vai chegar um ponto que você vai amar tanto o Senhor e a palavra dele que você não vai conseguir mais viver uma vida de pecado. Porque o pecado não vai ter mais domínio sobre você, mas você vai ser tão cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo vai conduzir a sua vida em santidade. Mas o Pai, sabendo o que ia acontecer com a criação, com o homem, com o ser humano, Ele planejou algo antes da queda. E esse plano se dá na pessoa de Jesus. Então, quando finda o Antigo Testamento, no sentido das manifestações de Deus, lá em Malaquias, tem um período chamado de intertestamentário, 400 anos de silêncio. Deus fica sem falar com o povo. E aí aparece João Batista pregando, anunciando o reino de Deus, dizendo: arrependam-se, porque está vindo alguém aí agora que vai mudar todas as coisas. E esse alguém é aquele que veio dar as ordens. O Pai planejou e o Filho veio ordenar. Jesus, Ele mesmo falou: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim estabelecer uma ordem santa, verdadeira, um lugar de segurança para vocês andarem. O verbo que se fez carne, tabernaculou entre nós, viveu entre nós, cheio de graça e verdade, sendo o modelo da nossa fé. Então Ele se revelou como Pai, agora se revela como Filho, na pessoa do Filho. E o Filho, sabendo que precisava executar algo, vai e cumpre a obra que o Pai confiou. Jesus, em João 17, em João 10, do versículo 16 em diante, Ele vai falar que Ele está se apresentando como um pastor em João 10. E a partir do verso 16 Ele fala algo lindo. Ele diz assim: olha, ninguém tem o poder de me dar de tirar a vida, ninguém tem o poder de me matar, porque eu recebi um mandamento do meu Pai. E o mandamento é: eu posso dar a minha vida e tornar a tomá-la.
Então o filho veio para ordenar, para dar ordem nas coisas, e ele veio executar uma obra que o homem não conseguiria fazer, e o que era feito através dos animais era insuficiente. O homem tinha direito a um pedido de perdão, a uma remissão, mas ela tinha um prazo de validade. Matava-se uns animais todo ano e o homem se arrependia dos pecados. O pecado do homem era colocado no animal, mas depois o homem pecava de novo e precisava de novo fazer aquilo. E aí Jesus veio, porque o Pai planejou, preparou um cordeiro lindo, perfeito, sem mancha. Um cordeiro maravilhoso, um cordeiro que tinha racionalidade, não era como um animal que era levado à força para o altar, mas um cordeiro, uma ovelha muda, levada ao matadouro por tosquiadores, pensando os tosquiadores que estavam acabando com a vida de Jesus, mas na verdade eles estavam cooperando para que Jesus fizesse o que ele fez: morrer numa cruz por mim e por você, passar por nós aquilo que nós não conseguiríamos passar e estabelecer de uma vez por todas um sacrifício suficiente. E até hoje existe um sangue clamando em meu e em seu favor, um sangue que faz com que a nossa vida se torne branca como a neve quando nós somos alcançados por esse sangue. Esse sangue clama dia e noite. Ele é o advogado fiel à propiciação. Então ele veio, ordenou todas as coisas, estabeleceu. O Pai se revelou, Deus se revelou, agora o Filho se revelou. E quando o Filho vai embora, quando o Filho está prestes a ir, antes um pouco, em João 16, ele começa a preparar os apóstolos para a vinda da pessoa do Espírito. E quando a gente fala do Espírito Santo, a gente precisa ter muito cuidado para falar, para colocarmos ele no devido lugar. Porque você já parou para prestar atenção que nas nossas orações a gente fala muito do Pai e do Filho, mas fala pouco do Espírito? Você já parou para prestar atenção que é automático? É automático. A gente fala assim: Deus Todo-Poderoso, Soberano, em nome de Jesus, opera isso, faz aquilo outro. E a gente acaba se esquecendo de citar, de nomear, de falar da pessoa do Espírito. O Pai veio e teve o seu momento. O Filho veio e teve o seu momento. E agora o momento é às vezes daquele que menos nós nos relacionamos. É o momento do Espírito. O ideal é que a gente não se relacione com Deus. Preste atenção, porque todos é Deus, amém, gente? Mas só para você entender, quando você fala com um, é como se estivesse falando com todos eles. Só que o próprio Pai, através da ordem do Filho, estabeleceu algo, o quê? Que agora é o ministério do Espírito. Quem é que te convence do pecado? Quem é que te convence a viver uma vida justa, santa? Quem é que te convence de uma esperança de juízo eterno? O Espírito Santo. Então, quanto menos você se relaciona com Ele, menos convencido você é. Então a gente precisa colocar o Espírito Santo no lugar que Ele está. Ele é Deus. Mas a gente usa a grandeza do Pai no sentido de criação. Ainda que todos estivessem juntos, a gente vê muito Pai se revelando ali, Deus falando e coisa e tal. A gente olha e não consegue enxergar a Trindade. Mas lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, o que é que Deus diz? Façamos o homem conforme o quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. Preste atenção, conforme a nossa imagem. Trejeitos de um Deus que tem corpo. Imagem. Deus tem uma imagem. Hoje no Filho ele tem uma imagem de um corpo glorificado. Um judeu de 33 anos está assentado no trono à destra do Pai, com as mãos, com marcas da sua mão, com marcas do seu corpo, com seus pés furados, só que um corpo glorificado, cheio de autoridade, governando tudo. Mas é um corpo. O Pai também tem um corpo, porque a Bíblia fala que a terra é o descanso dos seus pés e a sua cabeça está na eternidade. Então o Pai também tem um corpo. Amém? Está dando para entender até aqui? De verdade? E aí a gente precisa entender que não é porque a Bíblia não relata que o Espírito Santo tenha um corpo que quer dizer que ele seja menor. Ele é Deus, tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho. E precisamos reconhecê-lo e percebê-lo. O Pai e o Filho colocou na mão dele esse último ministério, ao ponto de que Jesus, quando vai ensinar, ele está libertando um endemoniado, e as pessoas começam a prejulgar ele, a julgar e dizer: esse cara é aliançado com Beelzebul, com o príncipe dos demônios, ele está expulsando o demônio pelo próprio demônio. E aí Jesus vai e começa a ensinar sobre o ministério do Espírito. Ele fala assim, ó: se pecarem contra o Pai, o que tem? O que tem, crente?
Perdão. Se pecarem contra mim, contra o Filho, o que é que tem? Perdão, mas se pecarem contra o Espírito, não terão perdão nem nesse tempo, nem no tempo vindouro. O que é que Jesus está ratificando? Porque Ele mesmo diz, tudo o que eu faço pelo Espírito. Então, quando Deus criou o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Imagem, porque ele tem um corpo, do Pai e no Filho. Sim, semelhança tem a ver com caráter. Vou repetir, semelhança tem a ver com caráter. Então nós carregamos a imagem do Pai, trejeitos do Pai e do Filho, mas carregamos a imagem ou a semelhança do Espírito, o caráter de Deus. O caráter de Deus é se dado nesse lugar. Então quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você vai carregar a semelhança do Pai, mais você vai ficar parecido, porque é Ele que te coloca nesse lugar. Irmãos, olha a dificuldade que o homem tinha de obedecer a Deus. Deus fazia tantos sinais. De vez em quando eu vejo os crentes cometendo heresias, falando coisas que não seriam realidade por causa das questões bíblicas. Heresia sem maldade, se é que existe, mas é sem maldade. Quem já viu alguém falar assim, não sei como é que aquele povo, vendo todos aqueles sinais, Deus abriu o mar vermelho, depois o povo murmurava, depois o povo abandonava Deus. Se eu tivesse visto aquilo, eu não negava. Quem já viu ou já falou isso? Quem já viu alguém falar? Irmão, sabe o que eles não tinham e você tem? O Espírito Santo dentro. E sabe o que você faz e eles não fizeram? Eles negaram Deus que estavam do lado de fora. Você nega um Deus que está do lado de dentro. Para de pensar que se você visse o mar se abrir, você não ia negar Deus. Porque se você nega um Deus que está dentro de você, quanto mais se ele estiver do lado de fora. Nunca mais diga isso. Que você precisa ver um sinal para não negar Deus. Não é o sinal que Deus faz que nos faz a gente não negar. O que faz a gente não negar a Deus é conhecer quem Ele é e carregar o seu caráter. Ponto. Uma palavra bem fundamentada no seu coração e no meu coração. Se nós entendermos o fato quem Ele é, o que Ele espera de nós, a gente não nega Ele. Deus não precisa fazer algo. Jesus falou o quê? Os caras, a sabedoria da época chegou. Judeus, os gregos, os caras da época. Os gregos pedem sabedoria. Os judeus querem sinais. Jesus falou assim, um sinal eu já dei para vocês. Qual era o sinal que eu dei? O sinal do profeta Jonas, que já sinalizava aquilo que eu estou fazendo. Qual era o sinal? Você precisa morrer numa sexta-feira para ressuscitar no domingo. O sinal é ver o que o Filho fez. Nós não cremos numa manifestação, nós cremos numa revelação. Nós cremos na revelação do Pai, Filho e Espírito. Um Deus que se deu, se revelou, continua se dando e se revelando, mostrando quem Ele é em grandeza, mas também mostrando quem Ele é em humildade. Irmãos, presta atenção. Deus é grande. Deus é grande. Ele vai ser pequeno. Deus vai ser pequeno em algum... Fala. Mas Ele pode se fazer pequeno? Pode. Não tem como não amar o Deus quando você conhece Ele direito. Não tem como você não amar Deus quando você conhece Ele direito. Se você não ama Ele, está te faltando conhecimento de quem Ele é. Irmãos, Deus precisa de alguma coisa, mas Ele sabia que você precisava. Um Deus bem resolvido veio resolver as questões nossas. Porque Ele colocou na criação, não existe um ser que respira que não tenha desejo pela eternidade, que não tenha desejo por Deus. Só que nem tudo é Deus, mas para o nosso coração qualquer coisa pode se tornar Deus. Deus é um só, mas existem pessoas que vê Deus numa árvore. Existem pessoas que tratam outras pessoas como Deus. Existem pessoas que o Deus dela é o filho dela, é o casamento dela, é o trabalho dela. Então nem tudo é Deus, mas tudo pode se tornar Deus. Então qual é o plano do Pai? O Pai é o planeja, o Filho é aquele que vem dar ordem e o Espírito Santo é o pedreiro. Ele é aquele que vem executar a obra. E esse pedreiro que vem executar a obra, ele está doido para mexer na sua vida hoje. Vou falar de novo. Fala assim, o Espírito Santo está querendo dar uma mexida aí. Irmãos, eu não sei o que você pensa quando você entende como obra, mas a obra ela tem os seus desgastes, mas quando termina, você fala assim, uau, ficou melhor do que eu esperava. Sabe qual é um problema dessa geração para conhecer Deus de verdade, William? É que nós estamos confortáveis naquilo que sabemos e não estamos mais desejosos daquilo que não aprendemos. Irmãos, aquilo que eu sei é bom,
mas tem muita coisa que eu preciso saber para ser aperfeiçoado. Nesse tempo Deus tem falado muito comigo, filho, eu preciso aperfeiçoar as coisas que você crê. Eu preciso colocar mais coisa aí dentro. E por mais que eu queira, irmãos, preste atenção, Deus é persuasivo, Deus não é invasivo. A grande diferença é que uma pessoa, quem conhece alguém que é invasivo? Invasivo. Que você não chama para festa, ele aparece. Você vai na sua casa, você fala assim, vamos sentar aqui na sala. Ele, não, vamos sentar lá perto da geladeira para tomar água. Já pergunta se tem um café. Abre o armário. Quem conhece alguém assim? Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não é invasivo. Mas preste atenção, Ele é persuasivo. Qual é a diferença? Invasivo é aquele cara que sem a nossa vontade, ele sai fazendo tudo. Persuasivo é aquele que diante de uma abertura, ele nos convence de algo. Nesse tempo, Deus está falando, eu não quero invadir, mas eu quero te convencer. Eu quero te convencer de que o que você sabe até hoje não é suficiente para amanhã. Eu quero revelar mais coisas ao seu coração. Eu quero aperfeiçoar a sua crença. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele não terminou. Ele vai terminar. O Pai, o Filho e o Espírito traçaram um plano. Eles estão ordenando as coisas. O Espírito está executando essa obra. E ele não vai sossegar até que tudo esteja no devido lugar. Irmãos, ó, quando você vê o Pai olhando de cima e se compadecendo, falou, vamos fazer alguma coisa para acontecer. Quando você vê o Filho descendo da eternidade, vindo para a terra e falando, tá mal aqui embaixo, mas tem algo aqui em cima, vamos unir as coisas. Quando você vê o Espírito, sabe qual é o papel do Espírito? Ó, o Pai trazia a eternidade para o céu, para a terra, tá entendendo? Tá entendendo? O Filho unificou os céus e é possível se relacionar com Deus. E o Espírito está dizendo para mim, se você assim, ó, olha para o lugar para onde a gente vai. O Espírito Santo quer tirar o nosso olhar das coisas terrenas. É Ele que tira o nosso olhar das coisas terrenas. É Ele que vai fazer você desejar aquilo que Ele deseja. Irmãos, preste atenção, Apocalipse capítulo 22, verso 17. A Bíblia diz assim, o Espírito e a noiva dizem o quê? O Espírito e a noiva dizem o quê? Não sou eu quem dito a adoração. Não sou eu quem dito a oração. Não sou eu quem dito as coisas. Eu preciso ouvir o que o Espírito está falando para falar a mesma coisa. Você está entendendo? Irmãos, por que o Espírito... Preste atenção. O Espírito está aqui embaixo, trabalhando numa obra árdua. Olha para o teu irmão e fala assim, essa obra árdua é você. Irmão, Deus gosta de coisas difíceis, não gosta? Por isso que Ele escolheu você. Eita, Deus gosta de coisa difícil. Você olha para essa pessoa e fala assim, Deus gosta de coisa difícil mesmo, porque eu sei como é que tu é. Eu te conheço. Deus gosta de coisa difícil. O Espírito está aqui. Preste atenção, irmãos. Preste atenção. O Espírito está aqui fazendo uma obra árdua. Irmãos, o que eu amo em Deus é que Deus não gosta de ver resultado de coisa que não dá trabalho. Deus, por isso que eu estava falando com alguém outro dia. Irmãos, quem aqui conhece alguém que você olha assim, fala assim, não, fulano ali, porque tem gente que precisa de uma gota do sangue de Jesus, né? Tem outros que precisa estar lá, conectado na soro sanguíneo de inteiro ali. Mas olha aqui para mim, uma coisa que eu aprendi no decorrer da caminhada, é que se ficar na presença de Deus, uma hora vai. Uma hora vai. Olha para esse teu irmão como profeta e fala assim, se tu não sair da presença de Deus, uma hora Deus muda você. Por isso que nós precisamos criar um lugar no nosso coração. Sabe como? Um lugar que precisa ser criado no nosso coração. Eu vou buscar Deus, bem ou mal, com a vida santa ou cometendo algum pecado. Eu vou buscar a Deus com dinheiro ou sem dinheiro. Eu vou buscar a Deus com o coração crendo nas promessas ou com o coração enfraquecido. Eu não vou deixar de buscar a Deus, porque não tem a ver com o que Ele faz, tem a ver com quem Ele é. Irmãos, em nome de Jesus, nós cantamos aqui, provei e vi que Ele é bom. Salmo 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Não veja que Deus é bom de ouvir falar, veja que Deus é bom depois de provar. Se você pegar uma carne de quinta, fala uma carne de quinta e uma carne de quinta. Fala aí, gente, uma carne que não presta para churrasco.
Fala alto. 100. Carne, não, mas aí não vai dar. Uma 100. Músculo, nossa, doeu o dente só de falar músculo. Vamos ficar com o músculo ali. O Luquinha tá na revelação, vamos ficar no músculo. Então vem. Se você pegar um músculo, pegou um músculo, amém? Foi lá, jogou um sal grosso no músculo, acendeu a churrasqueira, tampou o músculo lá, vai dar cheiro de quê? Vai dar cheiro de quê? O vizinho vai passar, vai dizer, convida nós. Na hora que ele comer um pedacinho do músculo, ele vai assim, por que você me convidou? Aí você pega e fala uma carne boa de churrasco, de primeira. Picanha. 3 dedos de gordura. Faz a nossa dieta ir pro espaço. Né? Faz a nossa fitness ir pro espaço. Aí você pega uma picanha, 3 dedos de gordura, taca sal nela e joga na churrasqueira. Vai dar gosto de quê? Vai dar cheiro de quê? E como que você vai saber qual que é a melhor? Como que você vai saber qual é a melhor? Tem muita coisa que você pensa que é boa, porque você ainda não provou quem Deus é. Porque no dia que você experimentar quem Deus é, aí você vai ver o que é coisa boa de verdade. Por isso que nós não podemos viver enganados, irmãos. Não dá para conhecer um Deus superficial, senão qualquer coisa te tira dele. Aí esse Espírito lindo que está fazendo uma obra maravilhosa aqui, mesmo dando conta de toda essa terra, porque o Espírito Santo está dando conta daqueles que já são dele, amém? Aqueles que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos. E o Espírito Santo está dando conta daqueles que nem gostam dele, que não acredita, que não está nem aí para ele. Então olha só, ele está tomando conta de tudo. Ele fala assim, de tudo. Fala assim, o Espírito Santo tomando conta de tudo. Irmãos, você já viu que o que atrapalha nossas prioridades é o excesso de atividades? O excesso de atividade atrapalha nossas prioridades. É incrível. Se você estiver fazendo muita coisa, essas muitas coisas vão atrapalhar as prioridades. Deus não é ser humano. Deus consegue fazer muita coisa e continua a nos ensinar o que é prioridade. O Espírito Santo fazendo isso tudo aqui embaixo, convencendo o coração duro, nos ensinando a viver de forma santa, manifestando a glória de Deus em toda essa terra. Ele continua a cantar uma canção todos os dias. Vem. E tentando nos convencer. Canta comigo, vem. Não tem como você desejar afinco e falar com propriedade de um lugar que você nunca teve. Quem aqui já retornou a um lugar que você gostou muito? Uma cachoeira, uma praia? Irmãos, a primeira ida é aquela expectativa. Mas se tu gosta muito, na segunda ida, como é que faz? Não, você já vai, aí já quer convidar todo mundo, vai ser bom. Você tem que ver lá a praia lá do Peró. Você tem que ver lá a prainha. Você tem que ver o passeio de barco. Você já vai doido querendo levar todo mundo. Por quê? Porque quando você vai a um lugar e sabe que aquele lugar é bom, você fica doido para levar alguém. É ou não é? Sabe por que o Espírito Santo, nessa atividade toda que ele está, ele continua cantando? Vem. Porque ele foi tirado por causa do propósito de um lugar que ele ama estar. Eternidade, céus. Só que ele está aqui na terra fazendo uma obra, mas ele não se esquece o lugar que ele pertence. Sabe qual é o nosso problema para conhecer Deus? Que a gente sufoca o desejo de Deus, o nosso desejo por Deus, por causa das muitas atividades. Preste atenção naquilo que o seu pastor vai ensinar para você. Para Deus se cria tempo. Para Deus se cria tempo. Você pode não ter tempo para nada, menos para Deus. Não existe você colocar no seu linguajar: eu não vou no culto porque eu estou sem tempo, eu não oro porque eu estou sem tempo, eu não busco porque eu estou sem tempo, eu não faço plano de leitura porque eu estou sem tempo. Para Deus não serve. Para Deus é: eu vou criar um tempo. Porque esse Deus que está cuidando de tudo e de todos, do cosmos, do universo, da minha, da sua vida, está prendendo demônios, libertando pessoas, aprisionando Satanás. Esse Deus tira tempo para você. Esse Deus está disponível para você. Então o que ele está ensinando? Eu trabalho muito e consigo ter tempo para você. E você que trabalha, descansa, tem lazer, quer dizer que não tem tempo para mim? Então olha para o teu irmão e fala assim: Deus vai sacudir sua preguiça espiritual hoje aí. Ai, vai sacudir essa preguiça aí, irmão.
Aí o Espírito Santo está assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Por quê, irmãos? Irmãos, porque o ânimo de ir para um lugar onde você já esteve é diferente quando você nunca esteve. O Espírito Santo, ele tem acesso à eternidade? Sim ou não? 1 Coríntios fala, capítulo 2, que ele vai até as profundezas do Pai. Versículo 10. Então ele tem acesso. Só que hoje, como pessoa, onde que ele está? O Espírito Santo como pessoa está onde, gente? Aqui na terra. Na eternidade, das três pessoas, quem está lá? O Pai e o Filho. Eles estão lá. O Espírito estão aqui. Irmãos, o Deus que é todo perfeito, no meio das nossas imperfeições, Ele nos ensina a desejar aquilo que é perfeito. O Espírito Santo está aqui, ó, no meio dos imperfeitos. Vendo essa quantidade de problema que a gente causa. Quem é que causa problema para Ele? Oh, meu Deus do céu. Quem é que atrapalha as coisas de vez em quando? Oh, meu Deus. Ele está aqui. A pessoa do Espírito está aqui, mas ele não consegue se desconectar do lugar dele. Irmãos, Jesus veio reconciliar com ele todas as coisas. Eu estou falando todas as coisas. Se você olhar para uma árvore, sabe qual é o louvor da árvore? Eu te quero, Deus. Eu te anseio, Deus. Eu te desejo, Deus. A Bíblia fala que tudo que tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor. Aí fala dos instrumentos, fala da criação, fala de tudo. Então, a árvore não está desejando alguém que vem e poda ela. Ai, me deixa mais bonitinha. A árvore está desejando quem criou ela. Jesus veio reconciliar com Deus todas as... Não é possível que a árvore está reconciliada como criação e você como filho ainda não. Tem alguma coisa errada com a gente, tem ou não tem? Mas Deus está disposto a arrumar, tá ou não tá? Tá. Tem um homem chamado Gregório McNutt, um profeta, ele já faleceu. Ele falou assim, eu sempre acordo antes das 6 da manhã, porque eu não vou deixar a criação dar louvor a Deus antes dos filhos. Porque o dia para o judeu começava às 6 da manhã. Então ele falava, se a criação começa a adorar a Deus às 6 da manhã, eu tenho que acordar pelo menos 10 das 6, porque o lugar do filho é diferente do lugar da criação. O mundo desejar o mundo é normal. Agora os filhos de Deus desejarem o mundo, tem alguma coisa errada. Nós somos reconciliados. É para a gente cantar, vem, Maranata, te queremos. Queremos o teu reino, queremos a tua vontade. O pão nosso de cada dia, o Pai nosso. Queremos tudo que o Senhor é no nosso meio. E, irmãos, eternidade é um lugar que a gente vai desfrutar de forma eterna, mas a gente já desfruta de forma superficial, de forma parcial, melhor dizendo. Eu quero ir para a eternidade. Como que eu sei que eu quero ir para a eternidade? Como quando eu já vivo como alguém eterno. Quem é eterno ama o Senhor da eternidade. Vou repetir, quem é eterno ama o Senhor da eternidade. A Bíblia fala que Cristo é o quê? É o Pai. Ele é o Pai da eternidade. Como é que você quer a eternidade se você não ama quem criou a eternidade? Os nossos corações precisam voltar a desejar o Senhor. E o Espírito Santo quer fazer essa obra. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Sabe o que eu acho lindo? É que o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Nós nunca seremos um Deus. Mas, preste atenção, mas esse Deus, chamado Pai, Filho e Espírito em pessoas, esse Deus quer ter você, presta atenção, como filho, como irmão e como amigo. Ele é o seu pai, se fez seu irmão e te deu um amigo. Ele é o seu pai, sim, se fez seu irmão na pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 2 fala que ele é nosso irmão mais velho. E ele te deu um amigo chamado Espírito Santo. Como se não fosse suficiente, ele traz você para o ápice do relacionamento. Ele fala assim, não quero ser só o seu pai, não quero ser só o seu irmão e não quero só ser o seu amigo. Eu estou preparando você para ser a minha noiva.
Ah não, gente, ah não. Vamos, entende aí. Sabe o que é o ápice? Sabe qual é o ápice de uma intimidade, um relacionamento entre um homem e uma mulher? Deus está falando assim para mim e para você. Você nunca vai ser Deus, mas você vai ser a minha esposa. Você vai ser a minha esposa. Deus não quer te transformar em Deus. Não precisa, mas Ele quer te colocar num lugar onde você vai sentir que Ele te ama tanto, que Ele trouxe você para o ápice da intimidade. O ápice da intimidade. Por isso que o Espírito Santo, Paulo fala isso. Quem aqui quando veio para a presença de Deus veio bagunçado? Quem já está melhorado? Deu uma melhorada. Mas quem entende que Deus ainda precisa melhorar? Irmãos, não tire a mão de Deus dessa obra difícil chamada você. Não tire. Talvez hoje seja um dia para a gente falar: Espírito Santo, volte a colocar as suas mãos em mim. Volte a colocar as suas palavras em mim. Eu quero voltar a ser convencido. Eu quero voltar a cantar aquilo que o Senhor canta. Eu quero voltar a desejar aquilo que o Senhor deseja. Irmãos, a gente não entende os textos e a gente fica cometendo muita heresia no nosso meio. A gente fala, quem lembra do texto que Paulo fala em Coríntios, que ele fala assim: onde tem o Espírito, aí tem. A gente usa esse texto, sabe para quê? Para fazer mover. Espírito, liberdade, vamos rodar. Não. Onde tem o Espírito tem liberdade para ele fazer o que ele tem primazia em fazer, prioridade de fazer. Quando Jesus derramou o Espírito, ele falou de uma prioridade do Espírito. Ele falou assim: olha, eu não posso contar para vocês tudo agora. Vocês não podem suportar. Mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele vos guiará a toda verdade. Fala assim: o papel do Espírito é acabar com as mentiras. Ele vai te guiar a verdade. Vai acabar com as mentiras da sua mente. Vai acabar com o sofisma da sua mente. Vai acabar com as fortalezas da sua mente. Vai acabar com a sua crença em outras religiões. Deus é suficiente. E se eu pudesse aperfeiçoar isso, Deus é suficiente de forma exagerada. Exagerado. Uma gotinha dele seria suficiente. Mas ele falou assim: não, eu não quero. Deus não é alguém que se dá pela metade. Ele se dá por inteiro. Por que ele se dá por inteiro? Porque ele não gosta de nada pela metade. Ele gosta das coisas inteiras. Então, por isso que quando a gente vai falar de jovem, ou homem e mulher quando vai casar: pastor, eu preciso encontrar a minha metade. Você precisa encontrar a sua metade. Você não é metade para ninguém. Se você for metade, você vai incompleto. A palavra solteiro é a mesma palavra para inteiro em Deus. Então, quando eu devo casar? Quando eu for inteiro em Deus. Pastor, por que eu sou solteiro? Porque viu Deus que ainda é bom você estar só. Porque Deus casou Adão, quando Deus viu que não era bom ele estar só. E se Deus está vendo que é bom você estar só, fica feliz com isso. Porque é melhor só. Ditadozinho da nossa mamãe, do nosso papai, quem lembra? Então preste atenção aqui para a gente começar a finalizar. O Pai, o Filho e o Espírito. Estamos na obra do Espírito, sendo convencido. Ele está nos persuadindo. Ele está nos mudando. Ele colocou um desejo no nosso coração por Ele. Irmãos, não sufoque o desejo que Deus colocou no seu coração. Sabe o que eu acho lindo? A gente de vez em quando fala assim: nossa, viu? Acertei o que Deus queria. Não. Você só conseguiu ter acesso a uma coisa que Ele colocou no seu coração. Ele mesmo colocou no seu coração um desejo por Ele. Que talvez você transicionou para desejar pessoas, para desejar coisas, para desejar dinheiro. Porque existem alguns textos que no meu coração eu penso, quando eu leio: irmão, se a gente não tiver cuidado aqui, isso aqui é uma mentira. Porque Jeremias capítulo 29, verso 11, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz assim: eu bem sei os planos que tenho para... Planos de quê? De paz e não de mal. Aí ele vai terminar o texto dizendo assim: para dar a vocês um fim que vocês esperam. Aí esse mesmo Deus, no mesmo Jeremias, fala assim: olha, maldito o homem que confia no homem. Claro que não está falando da gente confiar nas pessoas. Está falando de confiar em nós mesmos. Fala assim: maldito o homem que confia nele mesmo. Por quê? Porque
o coração do homem é o quê? Enganoso. Aí, Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o quê? Porque dele procede as fontes. Salmo versículo 37, na altura do verso 5, 6, 4 e 5, diz assim: deleita-te o teu coração nu, e ele vai satisfazer o desejo de quê? Não fica confuso? Ih, meu coração é enganoso, mas Deus fala que vai dar um fim que eu espero. O outro está dizendo aqui que se eu me deleitar, o que é isso? O que Deus está falando é: o seu coração não é um lugar ruim quando Deus está aí. Você está entendendo? O seu coração vai sempre te enganar se ele não tiver ninguém conduzindo ele. É por isso que em Provérbios 23, 26 a Bíblia diz assim: filho meu, dai-me o teu, e os seus olhos se atentarão para a minha lei. Se os teus olhos não amam as palavras de Deus, é porque Deus não tem o seu coração. Porque quando Deus tem o meu coração, eu vou amar as palavras dele. Porque os seus olhos sempre vão se atentar para os desejos do seu coração. Quem aqui gosta de carro? De carro, cara fissurado, ama carro. Tem alguém? Se tu vê uma Ferrari, como é que tu fica? Ainda faz a oração falsa, né? Põe a mão e fala: recebo. Quem aqui ama moto? Tem alguém que ama moto? Passou aquela motoca, aquela Kawasaki Ninja. Você fala assim: Deus, me dá uma dessa aí, Deus. Quem aqui ama casas bonitas, mansões? Quando você passa em frente a um, estende a mão. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse. Onde pisar a planta dos meus pés, me será dado por herança. Porque os seus olhos sempre estarão fixados nos desejos do seu coração. O cara que não aguenta ver uma mulher, não aguenta ver um rabo de saia que fica lá fissurado olhando, só anda de óculos escuros para poder olhar para todas. Fica lá. O coração dele está cheio de quê? Daquilo. Uma mulher que não aguenta ver um macho, não aguenta ver um macho. Por que ela fica doida? Porque o coração dela só tem aquilo. Eu sinto que Deus quer que a gente faça uma coisa que Ele fez. Eu sinto. Filipenses capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, na forma de servo, achado como homem obediente até a morte essa humilhante de cruz. Ele se esvaziou, presta atenção, ele se esvaziou da divindade para se tornar humano. Nós precisamos se esvaziar da humanidade para nos tornarmos mais divinos. Você precisa chegar para Deus e falar assim: Deus, o Senhor se esvaziou de ti para mostrar que é possível num corpo como esse te amar. Então me ajuda a me esvaziar de mim, para que num corpo como esse o Senhor possa habitar. Deus quer morar em você, mas Deus quer ver você como um odre novo, como alguém que aceita as suas palavras, como alguém que está convencido de quem Ele é, como alguém que ama o Pai, o Filho e quer receber o Espírito. Então Deus se esvaziou da divindade. Você precisa se esvaziar da sua humanidade, no sentido de que estou querendo que você vira anjo não, tá? Então daqui a pouco os irmãos vão chegar na igreja: estou voando, pastor, o senhor falou que é para eu virar divino, ó as asas nascendo. Sossega seu facho aí. O que eu estou querendo dizer, irmão, olha aqui para mim. Para de falar só dos desejos carnais. Olha o assunto da igreja: futebol. Olha o assunto da igreja: moto. Olha o assunto da igreja: viagem. Olha o assunto da igreja: fala aí alguma coisa aí. Qual é o seu assunto diário? Fala. Fala, crente. Conta, ai meu Deus, conta. Boa, Vanvan, boa. Irmãos, os nossos assuntos diários revelam ou não revelam no coração? Sim. Se no mês, irmão, tem pessoa que passa o dia inteiro, não fala com Deus, não fala de Deus e não fala com pessoas de Deus. E não gosta. E quando encontra com pessoa de Deus, não faz o papel de pessoa de Deus. Não deixa a pessoa de Deus fazer o papel, muda o assunto. Irmão, presta atenção. Se tu tiver muito carnal, seja mais ouvido. Chega tardio no falar, pronto, porém sempre pra. Se está muito carnal, não fala não.
Por que a gente não está afim de ficar ouvindo suas carnalidades? Está carnal demais, está terreno demais, vai para um lugar espiritual. Vai contra pessoas espirituais, vai, fala no meu ouvido. Fala no meu ouvido. Fala alguma coisa. Tinha um irmão, um filho, um pastor, um amigo querido que Deus recolheu, chamado Eldin. No nosso meio ele encontrava as pessoas e ficava mandando devocional. Ele falava, vamos queimar uma gordurinha. Uma vez eu estava lá em casa, ele, será que eu posso falar com o apóstolo Júnior para a gente queimar uma gordurinha? Ele mandou um devocional para o apóstolo Júnior e falou assim, eu mando um para o senhor, o senhor manda um para mim. Vamos queimar uma gordurinha. Ele usava essa expressão para derramar nos lugares que ele chegava o que ele carregava de Deus. Nós precisamos, irmãos, carregar alguma coisa de Deus, porque para quem está cheio, qualquer gota entorna. Se você não entorna Deus em lugar nenhum, é porque você está vazio demais dele. Cheio demais de você, cheio demais das suas emoções, cheio demais das suas convicções, cheio demais dos seus desejos. Muda o vocabulário, cara. Muda o vocabulário, muda. Fala, Jesus, muda o meu assunto, muda o meu desejo, muda. Deixa eu me esvaziar aqui dessa carnalidade, dessa humanidade, dessas emoções. Me ensina a falar de ti, a desejar o Senhor, a te amar. Espírito Santo, me toma pelas mãos. Me leva a ver como o Senhor vê, a crer como o Senhor crê, a desejar como o Senhor deseja. Deus bem resolvido veio resolver nossos problemas e a gente deixa ele de lado para tentar resolver. Dá as mãos ao Senhor. Não tem como, irmãos, diminuir a obra do Espírito Santo nesses dias. É Deus Pai, Filho e Espírito. E hoje nós estamos na condição de sermos convencidos por esse Espírito. Quando Jesus falou, se pecar contra o Espírito não vai ter perdão, nem agora nem amanhã. É o único pecado que não tem perdão. O pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ela se dá tanto no sentido enquanto em vida, mas ela se dá também para quem já morreu. Por isso que ele fala, nem agora e nem depois. Porque enquanto em vida, como que eu blasfemo? Ele faz, eu não acredito. Ele fala e eu penso que não é ele que está falando. Ele está tentando me convencer e eu zombo. O Espírito Santo cura alguém. Eu falo, acho que o cara combinou com o pastor lá. O pastor deve ter dado 100 para ele e fingido que era paralítico. Agora o pastor levanta e anda. Você está duvidando dele, você está blasfemando. É um tipo de pecado que não tem perdão. Qual é o outro pecado que não tem perdão? Que é pós-vida, morrer sem ele. Não teremos uma quarta chance. Tivemos uma chance no Pai, tivemos uma chance no Filho, estamos tendo uma chance no Espírito. Se morrer sem ser alcançado pelo Espírito, não será mais alcançado. Então olha para o teu irmão e fala assim, como está o coração acerca de quem Deus é? Fala assim, ele já te convenceu? Será que ele já nos convenceu? Hein? Será que ele encontrou um lugar que ele pode falar? Será que ele encontrou uma noiva que não é perfeita, mas que vai ficar? Que não está totalmente pura, mas que vai ser apresentada como pura? Será que você entendeu que tu pode chegar aqui como um adúltero, mas tu não vai ser apresentado como um adúltero? Tu chega aqui como um traficante, mas tu não vai ser apresentado como um traficante. Tu chega aqui como uma prostituta, mas tu não vai rodar a bolsinha para ele. Você está sendo adornada. Tem um vestido preparado para você. Esse vestido é um estilo de vida que o Espírito Santo está te dando para colocar em você um povo diferente, um povo bem disposto, um povo que ama, um povo que deseja, um povo que está dizendo, que está cantando para ele, Maranata, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É um povo bem disposto, irmão. É um povo que ama a Deus. Deixa o Espírito Santo colocar mais amor no nosso coração por ele. Nós estamos desejando habilidades e esquecendo amor. Os 2 maiores mandamentos têm a ver com amor e não com habilidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não coloque sua família, não coloque seu ministério, não coloque a sua empresa, não coloque nada antes do amor a Deus. Não coloque nada, nada.
um grande pastor chamado Po Yong-Soo, um homem que, acho que é Coreia do Norte ou do Sul, é do Sul, né? Ele tinha a maior igreja do mundo na visão celular. Maior igreja, acho que é mais de 1 milhão de pessoas dessa igreja que se dá na quantidade geral. E esse homem, ele orando, o presidente do país fazia parte da igreja. Esse homem, todos os dias, meio-dia, ele orava. E ele virava para os diáconos, quando ele estava orando, ele fala: não deixa ninguém me interromper, eu estou indo falar com Deus. E enquanto ele estava orando, o presidente do país, a maior autoridade do país, chegou lá no diácono e falou: preciso falar com o pastor, preciso de um conselho, preciso de uma orientação. Tem uma situação, eu preciso que o pastor tenha sabedoria para perguntar o que é que Deus quer que eu faça. E os diáconos olharam para aquele pastor e falou assim, para o presidente, falou assim: nós não podemos interromper a oração dele. Mesmo sendo o senhor vai ter que esperar. E o presidente ali ansioso, angustiado, e o pastor bem na dele, deitado nos braços daquele que vive para sempre, amando Jesus. O pastor sai do gabinete dele, está lá o presidente: pastor, o senhor sabe que eu sou um homem muito atarefado, presidente do país, preciso de uma palavra do senhor, por que o senhor não me atendeu antes? O pastor olhou e falou assim: porque você não é mais importante do que eu estava falando. Você não é mais importante que Deus. Você é o presidente desse país. Deus é o governante, o criador, aquele que coloca o controle de todas as coisas. Está faltando a gente amar Deus. Está faltando a gente conhecer o coração do Pai, conhecer o coração do Filho e ser guiado pelo Espírito. Irmãos, você já parou para pensar que a gente está criando formas de adorar a Deus? A igreja de Cristo criando formas para se adorar a Deus. E a gente não foi chamado para criar nada. Nós não fomos chamados para criar uma forma de adorar a Deus. Jesus veio fazer isso. E o Espírito trabalha na condução disso. Então, a gente foi tirando de um lugar que Deus estabeleceu coisas que a gente vai achando que não tem mais necessidade. Sabe uma coisa que eu sempre ensinei? Existe coisas que é religiosidade, existe coisas que não. Orar não é religiosidade não, irmão. Orar é de Deus. E aí, a gente sai de um ambiente religioso e entra para um ambiente libertino. Por exemplo, é de Deus você chegar na casa de Deus e orar antes do culto começar? Sim ou não? E por que a gente não faz mais? Por que a gente não faz mais? Porque a gente pensa: não, quem fazia isso era a Assembleia de Deus. Ciclo de oração, meia hora orando. Peraí. Mas é só assembleiano que tem que orar? E caveiro tem que orar também? Batista tem que orar também? Sim ou não, gente? Sim ou não? Presbiteriano tem que orar? Agora vamos lá. Quem que falou que tem que orar? Foi a igreja ou foi Cristo? Cristo. Quem estabeleceu orações? Foi a igreja ou foi Cristo? Por que o Espírito Santo está Irmão, eu não entendo. Por que o Espírito, que é o amigo, deseja o amigo e você que é a noiva não deseja o noivo? Imagine aí, só para você entender. Imagine aí. Você está lá com o seu amigão, com a sua amigona, né? E você está no cortejo lá de noivado. Aquele melhor amigo seu, aquela pessoa lá que fecha contigo. E aí de repente tu vê o teu amigo querendo a tua noiva, desejando a tua noiva e tu nada, hein? Tu ia olhar e falar assim: talarico, sai fora daqui que não te pertence esse lugar. Imagina aí, Tamara, você está com a amigona e ela fala assim: esse nordestino aí, mas aqui o nordestino aqui. Irmãos, preste atenção, o Espírito Santo não tem desejo por Jesus como a gente deveria ter. Porque a gente deve ter pelo Espírito Santo o mesmo desejo que temos pelo Senhor Jesus e por Deus. Só que o Espírito Santo, como amigo, quer nos ensinar a desejar. O Espírito Santo está dizendo assim para mim: cara, como é que eu quero estar de volta com o meu amigo Jesus, com o meu amigo Pai, e você como noiva não deseja o seu marido? Irmão, quem é que tem os seus relacionamentos em casa? Seu marido, sua esposa, sua mulher? Quem tem? Imagina aí esse cidadão não querer mais nada com tu. Tu caça e foge. Calma, Deus revelando algumas coisas. Caça e foge. Como é que tu ia ficar?
Tem alguma treta errada aí. Tem mulher aí fora? Tem homem fora? O que você está vendo? E isso, por quê? Porque não é normal. Presta atenção. Não é normal não haver desejo, principalmente nessa condição. Você não é mulher, você é noiva. Como noiva, Deus está dizendo assim: você não me conhece completamente. Põe ali para mim. O único versículo que eu vou ler hoje é esse. Todos juntos. 1 Coríntios 13, 11. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Quando você namora, é bom ou não é? É bom ou não é? Bom não, gente? Quando você é noiva, é bom ou não é? Mas você não fica na expectativa de casar? Dá uma aperfeiçoada nas coisas. Vamos lá, gente, preste atenção. O lugar de noiva, a palavra noiva na Bíblia, ela é a mesma palavra para casamento. Só que a palavra noiva é usada para um casamento inicial, onde não se deu a plenitude do relacionamento. Então, olha que coisa interessante. Você é noiva, você ainda não é esposa. Você é noiva, ainda não é esposa, no sentido, você está no início. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. 12. Porque agora vemos como num, depois veremos face a face. Vai, conclui ali. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como sou. Esse depois aqui é quando? Quem sabe? Quem sabe? Fala para mim. Quando? Fala, mestre. Quando Jesus voltar. Esse depois é quando Jesus voltar. Irmão, se aquilo que a gente conhece hoje já nos deixa apaixonado, imagina quando nós o conhecermos, vermos face a face, conhecer Ele como somos conhecidos. Imagina quando se dá as bodas do Cordeiro, o casamento mais lindo e perfeito de todos os tempos. E o Espírito Santo é o amigo, ele não é o noivo, ele é o amigo do noivo. Está dizendo: eu o conheço. Vai ser bom você desejar ele, vai ser bom você cantar Maranata. Para de desejar as coisas da terra, seja guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. O Espírito está dizendo: vem. Por isso que você fala conta, porque você não ouve o Espírito. Por isso que você fala futebol, pastor, é religiosidade, é bitolado. Não, quem me conhece sabe. Eu falo de basquete, sou Golden State. Tem mais alguém que é Golden State? Fã do Steph Curry? Conheço das coisas. Não estou falando para viver um ambiente, sabe, bitolado, onde você não fala de mais nada. Eu estou falando de viver um ambiente de liberdade. Liberdade do Espírito, onde ele fala assim: ei Miss, para com esse negócio de basquete aí. Agora é eu, você e a igreja. Eu, você e a noiva do meu amigo Jesus. É, o Espírito tem um lugar de primazia no nosso coração para falar: para seu trabalho, para suas preocupações, para tudo. Vem se derramar diante de Deus. Volte para esse lugar, igreja de Cristo, a desejar, a amar, a querer quem Ele é. Se o que você conheceu é bom, imagina quando se der o casamento. Imagina. Ele não é invasivo, mas ele é persuasivo. Quem lembra dos casamentos impostos, invasivos? Sabe o que se dava muito nos casamentos impostos, invasivos? Às vezes a pessoa chegava naquela idade que começa a olhar diferente, né? Fui com meu menino na praia, meu menino tem 12 anos. Eu ouvi dele uma coisa que eu nunca tinha escutado. Nico está lá com a sua pranchinha e jogando bola. Do nada a gente foi comer uma batata. Vem comer, filho. Vem, ele veio. Ele: pai, vou falar com o senhor, não fala com minha mãe não, que eu fico meio que com vergonha. Olha que menina bonita, pai. Aí eu olhei, a menina era bonita mesmo, usava óculos, assim, branquinha, menininha. Aí eu fiquei pensando, falei: cara, ele nunca falou isso antes. Ele está começando a ver as tchuquinhas. Falei: oh meu Deus, meu menino está crescendo. Meu menino está crescendo. Mas ele não vai ter um casamento impositivo. Ele vai ter um casamento persuasivo, onde alguém vai persuadir o coração dele a conquistar, onde ele vai persuadir um coração de alguém ao conquistar. Os casamentos impositivos se dava muito o que? As pessoas chegavam numa idade, começavam a gostar de alguém que elas se identificavam, sim ou não? De alguém que mexia com as estruturas da pessoa,
né? Aquela que às vezes é feinho, né? A família não gosta. Mas tu gosta. É feinho, mas tu gosta, não é, gente? A família não gostou, mas tu gostou. Sim ou não? Acabou. Então aí era um ambiente de persuasão. A pessoa ia te conquistando, você ia conquistando a pessoa. Aí a família tirava aquela menina, tirava aquele menino de um ambiente de cortejo, de um ambiente de se conhecer até a hora de se dar. E aí falava assim, não, você não vai casar. Eu já tenho um casamento arranjado para você. Deus não quer um casamento arranjado. Por isso que o Espírito Santo veio convencer a gente a desejar o Filho. Deus não quer um casamento imposto, impositivo. Não, você vai casar com Jesus à força. Eis que eu estou o quê? E se alguém abrir a porta, não é se alguém abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz. Porque você não abre a porta para estranho. Você não abre a porta para estranho. Você não abre a porta. Irmãos, pensa, você já viu Jesus? Você já viu Jesus? Mas quem já entregou a vida para Ele? Como é que você entrega a sua vida para alguém que você nunca viu? Porque existe alguém falando de quem é esse Jesus para você, te convencendo. Agora vemos como no espelho, de forma embaçada. Mas um dia você verá os olhos de fogo. Sua veste branca, seu cabelo branco. Você verá seus pés de latão reluzente. Você verá uma espada aguda saindo da sua boca. Você verá escrito no seu vestido: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas mais do que isso, Ele vai estar te esperando. Ele vai vir te buscar, para que você esteja com Ele para sempre, para que você o ame eternamente. O Pai planejou, o Filho ordenou, e o Espírito está trabalhando e dizendo: vamos às portas do Cordeiro. Tem alguém aqui que quer amar Jesus? Fala para Ele aí, fala: eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero amar Jesus. Pede o Espírito Santo para Ele te ajudar nisso. Ele não quer, irmão, preste atenção. Alguém bateu na sua porta 3 horas da manhã. Toque, toque, toque. Não tem lá uma vidraça. Essa pessoa não fala nada. Qual é a sua expressão? O que você vai perguntar? O que você vai perguntar? Quem é? Aí quando você ouve a voz, é a voz de um parente, de um conhecido. O que você faz? Você abre a porta. Se a porta não abriu, é porque a voz de Jesus no seu coração ainda é uma voz de estranho. Hoje Ele está falando para mim e para você: deixa a minha voz ser a voz de alguém conhecido. Ele está revelando o meu e o seu coração aqui. Ele desnuda a nossa vida para mostrar. Está vendo essa voz aí? Que para alguns é inicial, mas tão reveladora. Você vem para a igreja e de repente a pregação da palavra começa a falar tudo sobre você. Aí tu olha para o teu amigo e fala assim: X9, contou os meus problemas tudo para o pastor. Ah lá, aquele pastor está mandando letrinha para mim. Não. Não é seu amigo que é X9. Não é o pastor que está mandando letrinha para você. É o Deus que te criou, te conhece, e está querendo te tirar de uma condição de criação e te trazer como filho. Fala assim: ei, o Deus que te criou, o Deus que sabe o que você fez de manhã, está aqui te convencendo de noite, dizendo: vem para os meus braços de amor, vem para as minhas cordas de amor. A voz dele não vai ser mais a voz de um estranho. Amém. Vamos nos esvaziar? Vamos mesmo? Eu estou falando sério. Você está disposto a orar e fazer uma oração não para se encher primeiro, mas primeiro para se esvaziar? Fala para Deus, fala: Deus, como que eu estou sendo menino? Olha só, vê se não é meninice. Deus, estou aqui fazendo um jejum de 40 dias para o Senhor me dar um carro. Deus olha e fala assim: filho, você está matando a sua carne para ter carro. Eu queria que você matasse a tua carne para você me ouvir mais. Deus, veja a minha condição, eu estou assim, estou assado. Irmão. Quando você fica pedindo para Deus ver a sua condição, parece que Ele não está vendo.
E quando você fica pedindo para Deus mudar a sua estação, parece que Deus não sabe o que é melhor para você. Aceita, cara. Aceita a sua estação. Se ela é frutífera, é bênção. Se ela é de sequidão, é bênção. O deserto é tão bênção quanto a terra prometida. Sabe o que é ruim? Egito. Egito é ruim. Babilônia é ruim. Deserto? Deserto é o lugar que Deus fala no nosso coração. Terra prometida é o lugar para se entrar daqueles em que Deus fala no coração. Sua terra prometida não pode ser um casamento, não pode ser um carro, não pode ser um trabalho, não pode. Sua terra prometida tem que ser o desejo pelo Senhor. Jeremias capítulo 2, eu não vou ler, porque eu já não tenho nem mais tempo. Mas Jeremias capítulo 2 diz assim: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não consultaram o sacerdote, vocês não consultaram o profeta, vocês não consultaram o levita, vocês não consultaram os meus, vocês nem perguntaram se Deus estava lá. Tem gente que, se Deus realizar o sonho dele, Deus não precisa fazer mais parte da vida dele. Não, Deus, eu estou com o plano aqui, faz dar certo. Não, irmão, não. Presta atenção. Uma vez eu aprendi com o meu pastor Luiz Hermínio. Ele falou que uma vez uma senhorinha veio assim nele e falou assim: pastor, o senhor ora para Deus abençoar os meus caminhos? Ele já ia colocar a mão para orar. O Espírito Santo falou assim: não faça isso. Você não vai orar para eu abençoar os caminhos dela. Você não sabe quais são os caminhos dela. Você vai orar para ela entrar nos meus caminhos que já são abençoados. Para de pedir para Deus abençoar as suas coisas. Entra nas coisas de Deus, porque essas coisas já são abençoadas. O Espírito quer nos levar para esse lugar. Hoje eu quero que você tenha um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, que você fale com Ele com intimidade. Quando você trata o Pai, Ele ouve lá de cima e você aqui de baixo. Você está aqui embaixo. Quando você fala com o Filho, Ele está lá em cima, no sentido de pessoa, e o Filho está aqui embaixo. Mas quando você fala com o Espírito, onde que Ele está? Onde que o Espírito está, gente? Do seu interior fluirão rios. O Espírito está aí. Fica sobre os seus pés aí. Fica sobre os seus pés.